Eu vou ser sincero com você, durante muitos anos eu fiz tudo certo. Eu trabalhava 10 a 12 horas por dia, eu fazia boas entregas, o cliente normalmente manifestava satisfação, eu recebia muitos elogios do cliente, mas sabe qual que é o problema? Chegava no final do mês, amigo, e eu não conseguia ver o resultado do meu esforço, do meu trabalho no meu bolso. Então eu trabalhava igual um louco, mas eu não conseguia ver a cor do dinheiro. Essa não é uma história de preguiça ou incompetência, longe disso. Na verdade, é uma história de um modelo errado, né? O problema de operar um modelo errado de negócio. Se você presta serviço ou tem uma empresa e às vezes você sente que o teu esforço, o volume de trabalho empenhado não é recompensado, não é justificado no quanto de dinheiro você ganha, esse vídeo com certeza é para você porque você está vivendo exatamente o que eu vivia há 2 anos e meio atrás. E o que é interessante dizer? O problema, provavelmente, vou dizer porque é bem provável que isso aconteça, o problema não é o esforço, o problema não é de esforço, o problema normalmente é de modelo. Eu demorei anos para aceitar essa verdade que trabalhar mais não resolve o problema de dinheiro, tá? Você pode dobrar sua carga horária, você pode trabalhar igual maluco, isso não vai resolver o problema de dinheiro. Se fosse assim, tem um monte de gente no Brasil que estaria milionário. A grande parada é que você precisa encontrar maneiras de trabalhar de forma mais inteligente, para você reduzir o volume de trabalho, aumentar a qualidade da entrega, do resultado e, proporcionalmente, quanto mais valor eu gero, mais resultado eu tenho, mais dinheiro eu ganho. Então, a mudança aqui é grande. Eu paro de pensar em, cara, esforço, trabalho e eu começo a pensar em resultado, entrega de valor. E existe uma diferença brutal entre entre o trabalho na operação e o trabalho para construir algo, né? Então, quando eu trabalho pensando em operacionalizar, eu estou ali girando a manivela, girando a manivela, girando a manivela. Isso é esforço. Quando eu penso em construir um mecanismo que gira a manivela para mim, eu vou colocar mais inteligência na coisa. Então, a maioria das pessoas passa 90% do tempo operando. E passa pouco tempo. E daí o que é operando? Entregando serviço, apagando incêndio, respondendo mensagem, fazendo um monte de coisa. E 10% das pessoas, 10% do tempo, às vezes, é construindo algo, que é criando um sistema, estruturando uma oferta que vai aumentar lucro, criando um sistema para fazer entrega, desenvolvendo processo para otimizar. Então, existe uma mudança drástica que precisa acontecer, que é primeiro mental, que eu tive que ter lá no comecinho. Qual é o ponto? Né? O resultado ele é previsível. O negócio ele só funciona quando depende de você, né? Então, quando você tem um negócio que depende de você, ele só funciona se você estiver lá, né? E o negócio que só funciona na prática, assim, ó, o negócio que só funciona quando você está lá, ele na prática é um emprego. Ele é um emprego, só que um emprego com cara de CNPJ. Então é como se fosse escravo do teu trabalho, beleza? Então, o primeiro passo é mudar essa mentalidade de que você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar para gerar dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, quais são os 3 lugares, né, para onde o dinheiro some? Os lugares onde o dinheiro some, na verdade, né? O primeiro lugar que aconteceu comigo, inclusive há 2 anos e meio atrás, com um outro negócio, é que eu precificava muito baseado em custo e não por valor. Então, o que acontecia? Eu estimava um projeto, olhava para o preço, para o custo dele e, baseado nisso, eu precificava. Isso é um modelo, é ok, né? A maioria das empresas faz assim. Só que eu entendi que o melhor modelo não é esse. O melhor modelo é, cara, eu preciso fazer um discovery naquele cara, entender qual o valor que eu vou entregar para ele e a partir do valor entregue, aí sim eu precifico. Porque, veja, se eu vou entregar sei lá, um software que vai te entregar mais de R$ 1 milhão por mês de receita e eu te cobro R$ 10 mil para fazer, 10 mil não faz sentido, mas sei lá, R$ 50 mil para fazer, ele não vai. E ele me custa 20, por exemplo, o custo operacional é de 40%, por exemplo, cara, eu já tenho um problemão aqui, entendeu? Agora, quando eu olho para isso e te provo, olha, eu vou gerar mais de R$ 1 milhão com essa entrega para você. Então eu vou pensar no resultado que eu estou gerando. Então paro de olhar para o custo e começo a olhar para o resultado que eu vou gerar. Então esse é o primeiro erro que eu cometia e que geralmente é onde o dinheiro some. Quando você só olha para o custo e você não olha para o resultado entregue. Porque daí você não está pensando em oferta, né? Segundo lugar onde o dinheiro some é que normalmente os modelos de negócio não têm recorrência. Então esse é um problema grave também, que é
você tem um modelo transacional, né? Ou seja, você vende um serviço e você vende ele uma vez e acabou, beleza? E esse é um problemão, por quê? Porque você tem um custo e um esforço para trazer um cliente. Se você vende só uma vez para ele, todo esse esforço, etc., só serviu para você uma vez. Isso é muito ruim, muito negativo. E isso acontecia muito comigo também antes. Então, outra chave que eu mudei foi, a primeira chave, né? É entender que eu preciso criar algo inteligente, algo enxuto. Segundo, eu preciso ir para uma linha de precificar as coisas por valor e não por custo. Terceiro, eu preciso criar um modelo de recorrência para que eu faça esse cliente ficar comigo, e daí, dentro do seu negócio, você vai ter que entender, né, o que dá para você fazer de recorrência. E o último, que é o custo invisível que eu não enxergava. Não enxergava que existia um custo invisível em tudo que eu fazia, que é o custo do tempo. Cada hora que a gente gasta em uma tarefa que poderia ser automatizada é uma hora gasta de maneira burra. Então, eu preciso olhar para isso e pensar, cara, o que eu estou fazendo hoje que eu poderia automatizar, certo? E daí eu automatizo isso, porque esse é um custo invisível, ele não aparece, porque é o tempo. Mas o tempo, ele é dinheiro, certo? Se você ganha X mil reais no mês e você trabalha X horas no mês, a sua hora tem um preço, certo? Então, quando você gasta tempo fazendo algo, você vai ser remunerado por aquilo. Quanto mais valor você entrega no seu tempo, mais bem remunerado você é, mais valiosa é a sua hora, certo? Talvez não vai chegar igual o preço da hora da mulher do Xandão, mas vai valer. E daí, assim, na prática, o que mudou quando eu mudei esse modelo, né? Quando eu aprendi esses 3 pontos e eu enxerguei isso, eu parei de me perguntar, cara, como que eu faço mais? E eu comecei a me perguntar como que eu construo algo que gere valor, que eu consigo cobrar mais caro, que é lucrativo, que não precisa ficar dependendo de mim, porque no final eu quero ter tempo para minha família, quero fazer as coisas que eu gosto. Então, na época, eu reestruturei toda a minha oferta, parei de vender hora, comecei a vender resultado. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa que eu fiz foi criar nessa oferta um modelo de recorrência. Então, meus contratos saíram de contratos pontuais para contratos anuais com renovação. Por exemplo, tem clientes hoje que estão há mais de 2 anos comigo já. E comecei a automatizar e documentar tudo. Tudo é uma palavra forte, mas o máximo possível das coisas que eu faço. Então ainda tem muita coisa que tem que melhorar, sendo bem sincero aqui com você. E em menos de 12 meses, eu não lembro o valor exato, tá? Acho que foi 1 milhão e 47, mas em 12 meses de trabalho desse jeito novo, o faturamento foi de 1 milhão e 47, e o faturamento não é muito relevante aqui, porque no meu outro negócio eu também faturava bem, só que no outro negócio, enquanto eu faturava mais ou menos 1 milhão por ano, e eu não conseguia tirar 3 mil reais de prolabore mensal, conseguia tirar na verdade, mas ficava geralmente no aperto, era 3, 4. Aí quando deu um monte de cagada em 2023 por causa de um projeto que, enfim, que deu calote na gente, tudo, eu acabei ficando sem, porque eu tive que pagar a equipe, pagar salário e tal, então eu fiquei sem retirar. Esse outro negócio eu faturava a mesma coisa, só que com uma margem de lucro bizarramente alta. Em 90 dias eu já estava fazendo mais de 10 mil por mês. Então, todas essas 3 mudanças literalmente mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. E é importante dizer que se você às vezes quer fazer essa transição com acompanhamento, quer entender especificamente como que você faz aí na sua vida, né? Como que você entende o lugar onde você está e migra para esse outro modelo, um modelo mais enxuto, um modelo mais inteligente. Como montar um plano para fazer isso, o link do projeto Maverick, que é um projeto onde eu te ajudo a montar esse plano e executar esse plano, está na descrição. Então, clica lá e faz sua aplicação para a gente poder trocar uma ideia. A gente já vai te ajudar num primeiro contato e, quem sabe, atuar junto, beleza? E para a gente finalizar esse vídeo, existem 3 perguntas que eu quero te fazer hoje que acho que valem a pena para você refletir, beleza? São 3 perguntas para você refletir hoje aí no seu negócio para entender se você tem um negócio que é tipo um trem pesado e que é lento, ou se você tem um negócio que é enxuto, é lean, você consegue rodar rápido, é lucrativo, você consegue fazer dinheiro e botar mais de 10 mil no bolso todo mês, beleza? Primeira pergunta é, qual é a sua margem real, né? Então, não o seu faturamento, não quanto você vende, mas quanto que é a sua margem, do que você vende, o que sobra para você na última linha, né? Quanto que você consegue botar no bolso
do seu faturamento. Como eu falei, na época eu faturava um monte e não conseguia botar nada no bolso, beleza? Depois mudei o modelo, faturava super bem, mas principalmente colocava muito dinheiro no bolso. Então, primeira pergunta é essa, qual que é a sua margem? Quanto que na última linha você consegue botar no bolso? Segunda pergunta é, você tem alguma fonte de renda que entra todo mês no seu bolso sem fechar uma nova venda? Ou seja, se você parar de, se você não vender esse mês, vai gerar renda esse mês para você? Acho que é simples, né? Se você vender esse mês, entra dinheiro ou não? Né? Você já tem projetos que vão te gerar caixa ou não? Então essa é a segunda pergunta. E o terceiro, o seu negócio ele funciona sem você ou funciona só com você? E se é só com você, quanto é do seu tempo que tem que estar lá dedicado? É 100%? É 50%? É 30%? Essas três respostas vão te dizer claramente e exatamente onde está o problema. E o próximo vídeo dessa playlist, então você está aqui numa playlist do Comece Aqui desse canal, vai te mostrar o método, o modelo, né, para você resolver esse problema. O próximo vídeo da playlist são as 8 habilidades que você precisa desenvolver para ter um negócio enxuto. E, cara, no final é isso. São 8 habilidades, você vai conseguir desenvolver essas habilidades, você vai conseguir ter um negócio enxuto. O link tá na descrição também. Se inscreve no canal e, cara, aproveita, porque a minha missão aqui é te ajudar a montar um negócio enxuto que gera mais de 10 mil de lucro todo santo mês no seu bolso. Então, vai para outro vídeo da playlist e a gente se vê lá. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Valeu!